Oi, pessoal, a gente está agora na Porto Belo para poder falar um pouquinho para vocês sobre revestimento e como os revestimentos estão interferindo no nosso morar contemporâneo, né, Camila? Isso, e a gente percebe uma riqueza muito grande de materiais, acabamentos, tamanhos, possibilidades de utilização, espaços de utilização que abrem um mundo infinito, né, de trabalho indoor, outdoor, né, Luciana? A gente pensa em azulejaria e revestimentos assim, vindo lá da nossa história antiga, né? Começa com os mouros que usavam muito mosaico, muita coisa nesse sentido. Os portugueses que trouxeram pra gente a azulejaria mais decorativa, né? Isso. E histórias mais recentes nossas, esses revestimentos muito usados em áreas molhadas, né? Era basicamente área molhada e hoje está totalmente diferente, né? Pelo estilo de vida que a gente tem, as pessoas buscando praticidade, então materiais de mais fáceis manutenção. Também a gente usando esses tamanhos maiores que imitam pedras naturais, né? O que traz uma questão de sustentabilidade também bacana, né? E o que você tem visto sobre isso aí no mercado internacional? A gente vê assim, a gente teve a Cheers aí no ano passado, que é uma das principais feiras de revestimento no mundo. A própria Design Week também traz, mas a Cheers aí em Bolonha é específica disso. Agora em final de setembro tem de novo, né? E a gente percebe, e aqui onde a gente está hoje, a Porto Belo, traduz tudo isso muito bem, uma sinergia muito forte, intrínseca mesmo, entre questões como natureza, o design e a sustentabilidade como a linha mestre mesmo desse trabalho, né? Dentro daquilo tudo que você falou. A cerâmica, ela tem um potencial de economia circular, de sustentabilidade muito grande, porque ela permite você usar em vários espaços. Você pode usar numa parede inteira, por exemplo, que você utilizaria um mármore, e você pode trabalhar com o porcelanato, né? Você pode usar na área externa, você pode usar no piso, você pode fazer um trabalho todo decorativo. Pode ter um painel, né, decorativo. Você estava comentando que inclusive na fachada dos edifícios. Exatamente. Né? Hoje a gente tem essas lastras gigantescas, extremamente finas, e que tornam o material leve, e você pode usar em fachadas de prédio com uma facilidade infinitamente maior. Isso né? Não só de instalação, mas de manutenção. É muito bacana isso. Então você vê essa questão dessa tecnologia assim, muito forte, um investimento tecnológico intenso mesmo das marcas para conseguir chegar nesses resultados e abrir um leque de aplicações gigantesco para as possibilidades da cerâmica, do porcelanato. E quando você fala, por exemplo, do decorativo, da gente usar em paredes, é muito interessante. Por exemplo, a Porto Belo traz para a gente uma releitura dos trabalhos do Atos Bulcão, altamente brasileiro, colorido, moderno, e que de repente você não precisa usar um ambiente inteiro, mas você pode fazer um pequeno painel que remete a essa decoração. Eu acho bem bacana isso que a Porto Belo tem de incorporar linguagens artísticas na impressão dos revestimentos. Então, um exemplo é o azulejo que reproduz as obras do Atos Bulcão, um artista brasileiro com a nossa cor, com a nossa forma de ver, né, o modernismo. E inclusive usei ele no espaço, né, na sala de descompressão na Casa Cor 2021. E isso mostra como a gente pode usar como elemento decorativo, não precisa ser impermeabilização, né? Hoje a gente está usando esses materiais em revestimentos de quarto, paredes às vezes de quarto, né, paredes de sala de visita. Então não é mais só a impermeabilização em si. Mas a proposta estética, técnica, arquitetônica, né? Ele se enquadra muito nisso. Uma coisa muito bacana ligada à arquitetônica e estrutural é o Cobogó que o Rosenbauer fez, né? Eu acho que esse aqui, que eu acho muito bacana, deixa eu pegar para vocês verem, que é feito com cascas de ostras trituradas. Então, além de ser
um trabalho altamente sustentável, de reutilização de material que era desperdiçado. Tem todo um trabalho conceitual com a comunidade. Então, isso é muito legal, né? Eu acho que é uma coisa que inovadora. E assim, você consegue fazer paredes, uma estrutura com esse material extremamente moderno, sustentável, né? E de novo você vê essa coisa da comunidade, do artesanal, com a altíssima tecnologia que permita que isso possa ser realizado, materializado, né? Todo esse avanço desse segmento e que a gente tem disponível aqui no Brasil para os projetos, né? Isso. Você também na Artefato fez um projeto lindíssimo de brasilidade que também trouxe o Atos Vulcão, muito novidade, né? Não, lá a gente usou a linha Ipanema, que é muito bacana, porque quando a gente fala de brasilidade, todo mundo pensa às vezes assim, cor. Isso é uma coisa bacana que você lembrou, Camila, porque, por exemplo, a Porto Belo retrata a brasilidade numa forma mais tranquila, mais light, mais suave, que é na linha Ipanema, por exemplo, que remete um pouco a Copacabana, aquelas pedras irregulares, é muito legal isso. E remete também no Atos Vulcão, que é muito lindo. E eles têm uma série também, que a gente estava vendo ali agora há pouco, com folhas, com mata. Então, é uma outra forma de reproduzir a brasilidade na padronagem. Pela chave da mimetização da natureza. Exatamente. Que é um elemento importante do mural contemporâneo nos vários materiais e que também se evidencia hoje nos revestimentos, né, na tecnologia dos revestimentos. Porque se a gente pegar historicamente, a azulejaria, a cerâmica, era tudo muito liso, né? É branco, azul, verde, preto, mas tudo muito liso. Hoje a gente tem texturas, então, por exemplo, uma madeira, uma reprodução de uma madeira que você passa a mão, ela tem a textura dos veios da madeira. Não é só o visual. Não é só o visual. Você tem uma azulejaria que traz ondas para remeter à imperfeição, né? Aquela linha Marrocos, que é muito bacana, que remete ao artesanal. Apesar de ser um processo industrial, ele está reproduzindo o imperfeito, o feito à mão. Eu acho isso uma coisa bacana também. A beleza do único, né? Do único. Então, uma forma de fazer essa referência mais uma vez ao artesanal, ao trabalho manual, de uma forma lindíssima, né, Luciana? E isso é incrível, porque a gente está falando de uma indústria de um porte grande que está buscando retratar o artesanal, né? Isso é uma coisa muito legal. Valorizar isso e dar todas essas opções para que as pessoas possam ter em casa os ambientes que tenham a cara dela, com função, com praticidade, né? Aí você entra nos super formatos que permite que você praticamente não tenha junção aparente, né? E não só os porcelanatos, mas as próprias cerâmicas retificadas, né? Cada vez mais usadas para reduzir esse espaçamento, né? Então você não tem emendas. E outra coisa também que é um movimento muito legal que a gente vê nesse segmento são as próprias assinaturas, essa aproximação com o design. Então você tem o Rosenbaum aí, inclusive com esse projeto premiado, né? Você tem aqui a linha Bumbum da Paula Navone, incrível, lúdica, e você estava comentando inclusive que a forma como ela é construída permite que você use várias peças sem que elas pareçam emendadas também, exatamente, né? Porque na verdade a peça já vem como se fosse o rejunte embaixo, o relevo. Então na hora que você conecta uma placa na outra, você não percebe a emenda. Extremamente natural. Extremamente natural. A questão do acabamento, a questão dos reflexos de luz, um jogo de luz interessante que eles vão fazer. A gente vê muito isso nos materiais que eles têm, que tem ranhuras. Então você pode brincar com a peça, você pode colocar a ranhura na horizontal, na vertical, combinar uma ranhura mais larga, mais espessa, com uma mais delicada, e na hora que a luz projeta, parece que você tem outro material, né? Isso te transporta, né? Para uma atmosfera diferente, né? Isso também é muito bonito. E a gente vê
mais recentemente, de novo, dentro disso que você comentou, que está na nossa origem, então, de novo, esse resgate da ancestralidade, da memória, do afetivo, que inclusive a cerâmica hoje ela vem sendo aplicada no próprio revestimento do mobiliário. Do mobiliário. Né? Hoje a gente trabalha bancadas inteiras de cozinha, de várias molhadas, com o próprio porcelanato ou com a lastra. Também é uma característica muito interessante, né? Pela rigidez, pela facilidade de manutenção. Uma pegada importante que vem muito dessa coisa mesmo da pandemia e do pós, que se acentuou muito com isso, que a gente já falou, é a questão da ancestralidade, de recuperar a nossa origem primitiva e o fato de nós, seres humanos, sermos sempre capazes de nos superar, de sobreviver, né? E o quanto isso está ligado à nossa origem tribal, primitiva. E aí você tem um trabalho com o Grés, com a cerâmica de um visual rústico, mas perfeitamente acabado e tecnicamente primorosamente trabalhado. Então, um rústico visual, afetivo, emocional, que traz uma carga de memória e de humanidade, de ancestralidade muito forte, mas que tecnicamente é perfeito, né? Perfeitamente trabalhado. Então essas são chaves que internacionalmente têm aparecido muito, assim como composições de jogos de cores, cartelas de cores para trabalhar, que você pode compor, né? E que te dão possibilidades incríveis. Então, quando você pega o trabalho da Dolce & Gabbana Home, que lançou agora, né, perto aí da Design Week, a sua primeira coleção Home, e você vê que ela vem com um trabalho de motivo estético que pode remeter muito à azulejaria também. Sim. E que tem uma força da origem ali da relação da Dolce & Gabbana com a Sicília, a muito cultura, grande. Né? Eu acho que isso é muito bacana, porque mostra como a gente está numa linha certa. Sim. Porque quando você traz artista brasileiro para ser reproduzido e você vê que lá fora também isso é feito, é muito bacana, porque você está valorizando a sua cultura, quem você é. A gente não precisa copiar, né? A gente tem a nossa história para contar, né? Isso é muito bacana. E esse uso de cores, né? Essa vitalidade da cor. Você pode ter uma explosão de cor, uma explosão de natureza, de textura, de materiais, uma multiplicidade de materiais e compor, inclusive, as várias opções de revestimentos cerâmicos num único ambiente. Pode. Então você pode ter aqueles, igual você estava falando, bem pequenininhos que você constrói desenhos como super formatos, padrões de pedra, de madeira, decorativos. Hoje está super flexível, né? A gente tem. O legal é que não existe uma regra. Existe a forma de você criar e incorporar tudo para tornar uma composição agradável para aquele teu cliente, né? Para aquela pessoa. Eu acho que isso é incrível. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e fiquem conosco, porque nós temos mais um episódio, dessa vez na Moldura em Minuto, que a gente vai poder estar falando dessa nossa cultura, desse nosso novo jeito de morar. Até lá!